Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Veremos agora um breve histórico sobre o processo de industrialização no Brasil, um assunto muito quente, muito importante, temos que ficar de olho nele. O primeiro grande industrial do Brasil chamou-se Barão de Mauá, Irineu Evangelista de Souza. Ele, durante o século XIX, foi o grande industrial, construiu, investiu na construção naval, em ferrovias, na produção de têxtil, mineração. Talvez não, com certeza é o único indivíduo que pode realmente ser chamado de industrial durante o Império. Tá? A fortuna dele rivalizava com o PIB do Império e políticas evitaram que ele continuasse milionário. Milionário acabou continuando, mas ele acabou falindo em razão de desavenças com atores políticos nacionais. Bom, a industrialização então começou realmente no final do século XIX, início do século XX, com a construção de ferrovias, portos e estradas, todos voltados para a prioridade do escoamento da produção da zona cafeeira. Tá? Então, apareceram algumas indústrias têxteis, de alimentos, de bebidas, em particular aí com destaque a Antártica, uma das primeiras do Brasil, né? Mas pouco relevantes, né? Essas pequenas empresas usavam, as pequenas indústrias que iniciantes usavam como base a força dos movimentos migratórios que houve na política imigratória que nós já vimos em história. Na Primeira Guerra Mundial, o Brasil ainda dependia fortemente do café, basicamente do café, apesar da fonte de ser borracha e cacau, quase 90% das exportações brasileiras eram referentes ao café. Houve uma queda na demanda com a guerra, né, e uma grande recuperação no pós-guerra. Então, durante a guerra, o Brasil precisou abrir os olhos, precisou produzir, precisou substituir e fez isso. Então, deu uma espécie de upgrade, ainda que de forma não muito relevante. Houve um start assim no processo de industrialização nacional. Esse processo sofreu uma parada com a crise de 29, né? Então, o Brasil, na crise, continuava dependendo do café era praticamente o único produto da pauta de exportação, e o Brasil chegou a ter que queimar estoques para ver se valorizava o mercado, porque já tinha concorrência e reduziu a demanda, desvalorizou demais o preço do café no mercado mundial, e o Brasil, por incrível que pareça, queimou milhares de toneladas de café, uma atitude realmente impactante, vamos dizer assim, né? Mas e os impactos disso também foram limitados, né? Houve uma queda grande nos investimentos estrangeiros e aquela iniciação da industrialização ela deu uma parada porque precisava de importar máquinas e equipamentos e isso não acontecia mais. Tá? Durante a década de 30, Getúlio Vargas assumiu com a Revolução de 30, né? A Revolução de 30 pode ser chamada de realmente única revolução que ocorreu na terra brasileira. Tá? Então, porque ela realmente transformou o Brasil. Então, o Brasil era agrário, basicamente dependente dos cafeicultores, embora tivesse uma política chamada café com leite, quem mandava efetivamente eram os cafeicultores. Né? E com a posse de Getúlio Vargas, isso mudou de figura. A elite cafeicultora perdeu poder, os coronéis estaduais também perderam poder, o governo passou a centralizar as ações políticas em vez daquela política dos estados, e isso deu força para ele realmente efetivar uma transformação econômica mais marcante. Né? E uma das metas dessa transformação econômica era a industrialização. Então o governo realmente passou a investir na industrialização e, além disso, passou a diversificar a produção agrícola. Enfrentou a Segunda Guerra Mundial, uma nova crise, evidentemente, nenhum país do mundo ficaria imune. O Brasil se tornou na guerra um importante, já era, né? Mas continuou sendo um importante fornecedor de matéria-prima, mas com destaque aí com o café e a borracha e o minério de ferro, que eram muito importantes no fronte. Então, houve uma grande importação de borracha e de minério de ferro.
O processo de industrialização foi acelerado, o Brasil começou a produzir bens que antes eram importados e que não vinham por causa da guerra. Houve um forte investimento em infraestruturas, com estradas, portos, para facilitar o transporte de mercadorias. Houve a criação da CSN, com aquele acordo que o Brasil travou com os Estados Unidos e que foi muito lucrativo para o Brasil. Tá? O Brasil realmente cresceu muito, conseguiu industrializar bastante durante e no pós-guerra. Então, realmente, a perspicácia de Getúlio Vargas foi muito grande e o processo de industrialização do Brasil deu uma acelerada marcante nesse período. Logo após a guerra, na década de 50 e 60, na década de 50 houve a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o atual BNDES, né, e houve a criação da Petrobras, duas importantes criações, porque o banco passou a fornecer crédito para investimento, para ampliação do setor industrial. Então, várias indústrias foram crescendo, surgiram indústrias automobilística, química, de bens de consumo duráveis, de construção civil. Então, nessa época, surgiram grandes empresas apoiadas por esses projetos e da infraestrutura criada. Eu, particularmente, nasci em Joinville, nessa época foi a época de crescimento de três grandes empresas que existem na cidade até hoje, que era a Consul, era a Fundição Tupi e a Tigre. Duas delas vocês conhecem com certeza, pelo menos. Tá? E o processo continuou com planos e metas de Juscelino Kubitschek. Então, realmente, houve um grande crescimento econômico e um grande boom industrial nesse período. Vamos dar uma pausa no nosso cronograma, vamos falar por que o Brasil investiu muito em rodovias a partir da década de 50, principalmente. A rodovia ela tinha como viés de interiorizar o país, interiorizar e integrar, né? Havia uma política de interligação em todas as regiões do país. Então, havia necessidade, tinha as regiões que eram extremamente isoladas. Então, a ideia da Grande Marcha para o Oeste era levar pessoas para o Oeste, até para o Norte. E isso realmente ocorreu. Então, houve a construção de grandes rodovias que buscavam essa interiorização. E também buscavam o escoamento da produção agrícola, da industrial, ou seja, também foram direcionadas para os portos, além do comércio interno, que era, lembro que ainda no Brasil era incipiente, ali já existia o comércio interno, precisava dessas ligações rodoviárias. Tá? E também um detalhe que eu coloquei aqui, que é um imediatismo político. Né? Uma rodovia você constrói em 3, 4 anos, dentro de um mandato, e você colhe os louros da sua obra, da obra produzida naquele governo. Enquanto a ferrovia, a coisa fica um pouco mais dificultada. Então, consequentemente, porque o Brasil investiu muito pouco em ferrovias, interesses políticos e econômicos, né? Houve uma grande construção de ferrovias no século XIX, no final do século XIX e início do século XX, voltadas para o escoamento da produção de café. Quando esse interesse dos cafeicultores ficou relegado a um segundo plano, essas ferrovias elas foram parcialmente abandonadas. Tá? Na década de 70, 80 eram ferrovias muito velhas, com muito pouco fluxo de comércio e atendiam muito mal a estrutura que o Brasil necessitava. E é ruim até hoje. Aparentemente está tendo um upgrade agora, o governo Bolsonaro leiloou aí algumas linhas, já é um projeto que vem desde Fernando Henrique, está cambaleando, é possível que nós tenhamos alguma melhoria na questão das nossas ferrovias, mas ainda é muito incipiente porque a gente precisa. Tá? Então, o Brasil também é um país muito grande, precisa de muito capital para se investir numa ferrovia. Tá? Muito capital, muito tempo, e isso o Brasil efetivamente não dispõe. Bom, continuando nossa cronologia, voltamos para o milagre econômico. Houve um período de crescimento muito acelerado no final da década de 60 e início da década de 70, onde o Brasil passou a crescer mais de 10% ao ano durante vários anos consecutivos. Tá? Um grande investimento na indústria, um grande investimento na agricultura, uma questão de, novamente, substituição das importações. Essa foi a tônica da industrialização brasileira e ainda é, né? Substituição das importações. Houve uma grande modernização da infraestrutura, investimento em mão de obra, o ensino técnico era voltado para a qualificação da mão de obra para as indústrias, foi estimulado o sistema Senai, Senac, muita mão de obra para poder suprir a demanda
das empresas. Energia, altos investimentos em energia, com destaque evidente para a construção de Itaipu, que ainda é um grande suporte para a nossa matriz energética. Grandes investimentos em transporte, duplicações de estrada, ampliações, tá? E grandes investimentos em comunicações também. Uma verdadeira transformação muito forte nesses anos. Tá? O Brasil passou a se tornar um importador relevante aí de produtos industrializados, em particular carros e eletrodomésticos. Tudo que é bom dura pouco, o fim do milagre aconteceu ainda na década de 80 com a crise do petróleo. Vocês podem ver nesse gráfico ali, a OPEP se reuniu e decidiu dobrar o valor do barril simplesmente, imediatamente. Isso gerou uma crise muito grande, inflação no mundo inteiro, altas taxas de juro. O Brasil tinha feito grandes empréstimos para poder se industrializar e ficou literalmente com muitos problemas. Tá? A inflação passou a ser elevada no mundo, mas no Brasil mais ainda. Tá? Já era elevada, ela piorou. Tá? Houve um grande aumento da dívida externa em razão dessa alta taxa de juros e a impossibilidade de se pagar. Né? Houve um agravamento da desigualdade social. Eu coloco isso um ponto de interrogação, embora a gente veja isso na grande maioria das fontes de consulta. Na verdade, eu considero a desigualdade social como um fenômeno que é muito antigo. Então, desde que o Brasil é Brasil, a desigualdade social ela impera maciçamente. Né? E antes desse processo de industrialização, nós tínhamos uma classe alta e uma classe humilde, não existia classe média. Então, o aumento da desigualdade social, na minha concepção, surgiu uma grande classe média já desde a década de 40, 50, se ampliou muito, com o milagre econômico se ampliou mais ainda, e surgiram também muitos milionários, sim, mas de uma maneira geral, a grande parte da população brasileira teve uma grande melhoria em suas vidas, embora os pobres continuaram pobres, mas eles diminuíram em porcentagem em relação à sociedade brasileira. Houve uma desaceleração logo depois, então, na década de 80, do crescimento econômico e uma estagnação econômica que durou vários anos, até vir a década de 80, conhecida como a década perdida, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, infelizmente. Nos anos 90 houve uma grande abertura comercial, essa foi a tentativa de se resolver a problemática, desregular a economia, surgiu um plano real, um plano que realmente controlou a inflação depois de décadas de inflação muito alta, extraordinário, principalmente para as classes mais humildes, estagnou a inflação, porque a inflação corrói efetivamente os salários, houve a privatização de várias estatais, o governo precisava de dinheiro, precisava vender as estatais para poder pagar suas dívidas, e vendeu, e não pagou tudo, até hoje nós estamos devendo. Né? Houve questionamento se os processos foram bem feitos ou não, se houve pagamento, se houve corrupção, não vamos entrar nesse mérito agora. Mas o que acontece? Essa desregulamentação, essa abertura comercial, ela afetou muito a indústria nacional, tá? Não conseguia competir com os produtos. A indústria estava defasada e não conseguiu competir com os produtos que chegaram de rodo, em particular os produtos da China. Então essa abertura foi uma espécie de tiro no pé mesmo, foi muito repentina, não deu tempo para as indústrias se adaptarem. E aí nós chegamos no ano 2000 com a necessidade de adoção de políticas de incentivo à indústria. Tem sido adotado já desde o início do século, mas o resultado, infelizmente, é pífio. Nós temos realmente o nosso crescimento industrial, ele está muito marginal, né? Muito pequeno. Né? Então, nossas indústrias não conseguem competir, nossa infraestrutura ainda é precária, baseada nas rodovias, que é um transporte caro, a nossa mão de obra, às vezes, nem tem mão de obra qualificada, a nossa educação mudou e deixou de preparar as pessoas para o mercado, se prepara para outros viés, né? Para outro viés, né? A carga tributária continua muito alta e a competição continua desleal. Tá? Você percebe aqui a matriz de transporte brasileira, 61% sobre rodas em rodovias, né? Não é em ferrovias. É o meio mais caro que tem, é difícil competir. Uma carga tributária oscilando na faixa de 33% do PIB. Um terço de tudo que é produzido no país se transforma em imposto, com um retorno para lá de questionável.
então realmente fica difícil para as indústrias competirem. Tá? Tem algumas exceções que estão sobrepujando essas dificuldades, em particular a agroindústria, que é especial destaque para a agroindústria, tá? A mineração, o petróleo e o gás. Ou seja, tá? Realmente continuamos exportadores de produtos primários. Né? Agroindústria, mineração, petróleo, gás, né? Produtos industrializados mesmo, talvez um dia. Por enquanto vai ser difícil. Né? Ok, gente, por hoje era só, era isso. Forte abraço, até a próxima.